Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas e também explicar exatamente o que vocês vão precisar fazer no projeto 2 da nossa Feira de Ciências. Esse aqui é o projeto mais mão na massa de todos, né? E é onde a gente vai transformar o plástico em algo novo. Então, o nome do projeto é Desenvolvimento e Experimentações de Técnicas Sustentáveis para a Reutilização de Resíduos Plásticos na Produção de Novos Materiais e Artefatos. Então, traduzindo isso de forma simples, vocês vão pegar o plástico, que seria lixo, e transformar em novos materiais e produtos. Isso aqui não vai ser só teoria, né? Vai ser, na verdade, prática. O desafio de vocês aqui é testar técnicas, criar protótipos, ver se funciona ou não. E o mais importante de tudo é avaliar se aquilo realmente tem utilidade. Então, não basta ficar bonito, tem que ficar funcional, tá certo, pessoal? Então, o projeto segue um processo bem claro, né? Tem um problema, tem objetivos gerais, objetivos específicos, e dentro dos específicos, dentro de tudo isso tem uma metodologia, tem um planejamento de como é que isso vai ser executado. Então, olhando para o nosso problema, o que a gente está encontrando hoje aqui? Que a população está utilizando muito plástico e isso tem trazido muitos resíduos para o meio ambiente. Por quê? Há um descarte inadequado, as pessoas não estão fazendo coleta seletiva, isso está contaminando o solo, a água, os animais, causando um impacto negativo em todos os ambientes que a gente possa imaginar. E aí tem um grande problema, o plástico ele não tem ele não se degrada facilmente. E isso se torna um problema para a nossa comunidade local e também para a comunidade mundial. Dentro desse contexto surge uma questão que é a nossa questão norteadora aí do nosso trabalho, que é como os resíduos plásticos descartáveis podem ser transformados por meio de técnicas sustentáveis e acessíveis em novos materiais e produtos com utilidade prática, valor estético e potencial econômico. Então, o que é importante aqui? Reduzir impactos ambientais, promover a aprendizagem de vocês de novas técnicas, gerar novas soluções ou soluções práticas, né? Para a gente poder aplicar na nossa escola e também na comunidade e gerar um valor tanto financeiro como um valor estético, né, sobre essas peças. Eu digo para o pessoal em algumas etapas que é transformar o lixo em luxo, transformar o lixo em algo realmente útil para a nossa comunidade local. Dentro desse contexto dos nossos problemas, né, que a gente enfrenta, a gente tem um objetivo geral e um objetivo específico. Qual é o objetivo do nosso trabalho? É desenvolver e experimentar técnicas sustentáveis para a transformação de resíduos plásticos em novos materiais e produtos. Sempre vai avaliar nossa viabilidade técnica, funcional e ambiental. Dentro desse contexto de objetivos gerais, a gente tem também os objetivos específicos, que são minúcias, né, desse objetivo geral. O primeiro objetivo específico é identificar resíduos plásticos com potencial de reutilização. O 2 é preparar os materiais para os processos de transformação. O objetivo 3 é aplicar diferentes técnicas de manipulação e transformação de plástico. A etapa 4, os objetivos específicos, né? Desenvolver protótipos de produtos com base nos materiais reutilizados. A etapa 5 é avaliar essas propriedades físicas dos materiais, que é a resistência, flexibilidade, durabilidade. A etapa 6 é experimentar a combinação de plásticos com outros materiais. O objetivo específico 7 é registrar sistematicamente os processos e resultados obtidos.
Etapa 8 é analisar a eficiência das técnicas empregadas. Etapa 9, investigar a possibilidade de aplicações práticas no produto desenvolvido. E a 10ª etapa é avaliar a viabilidade de reaplicação dessas técnicas que vocês trouxeram aí no trabalho. Então, o projeto em si não consiste em a gente pegar, por exemplo, garrafas PETs e transformar em puff, ou pegar um pneu velho lá e transformar ele em um puff, que a gente faz muito isso, ou pegar uma garrafinha dessa PET e transformar ela em pintar de guache, transformar ela em um porta-canetas. Não, estou querendo algo que vocês vão além desse tipo de técnica, que você não está trabalhando o material, você só está reutilizando, vocês só estão reutilizando o material, vocês não estão trabalhando com o material, ressignificando ele. E aí eu já conversei com alguns integrantes de vocês, da equipe, e mostrei várias técnicas, né? Por exemplo, essa técnica aqui do plástico, de transformar o plástico nesse material aqui, em um porta-copos, em uma bandeja, que a gente consegue fazer essas camadas mais grossas com plástico. Isso aqui é plástico derretido. São esses tipos de materiais que a gente pode trabalhar. Eu mostrei também para alguns colegas de vocês transformar plástico de sacola em carteira, né? Em carteira, e muito interessante, carteira plástica. E isso abre um leque, né? Porque se a gente consegue transformar o plástico em um pedaço de material, né? Tipo um pano, né? Tipo um pano ou um tecido que a gente consiga costurar e fazer alguma coisa, a gente pode transformar o plástico em qualquer outra coisa que o tecido faça. Então, olhando para essa ideia, a gente tem várias técnicas. Eu falei também com a equipe, com alguém da equipe, de transformar, por exemplo, garrafa PET, essas garrafas PETs, em filamento para impressora 3D. Eu não vou ter aqui um filamento à mão, mas a gente consegue transformar essas garrafas PETs em filamentos para impressão 3D. Vou pegar um pedaço de filamento aqui para vocês verem. Consegue transformar isso aqui, fios que mais tarde a gente consegue usar em uma impressora 3D. E aí, com base nisso, a gente consegue transformar ele em qualquer coisa que a gente puder pensar de material. Então, a gente pode trabalhar com plástico com várias técnicas. E o objetivo de vocês, dessa equipe número 2, do subprojeto 2, é pensar em experimentações ou desenvolver técnicas que vocês possam utilizar para reaproveitar esses resíduos plásticos, produzindo novos materiais, novos artefatos. E aí, quando a gente fala de materiais, pode ser transformar isso em uma outra garrafa, transformar isso em um porta-copo, e artefatos, a gente pode falar de brinco, de pulseira, de colar, de pulseira, anéis. Tudo isso pode ser feito através do plástico reciclado. E aí, dentro desse contexto, a gente tem a metodologia, que é como vocês vão fazer isso, né? E aí, a metodologia vai ter vários passos lá dentro. A organização da equipe, a metodologia, né? Vocês vão ter a organização da equipe, a seleção dos materiais, a preparação dos materiais, a experimentação das técnicas, o desenvolvimento dos protótipos, depois realizar os testes, registrar no diário de bordo, documentar isso visualmente e fazer uma análise desses resultados. É importante que vocês se atentem que essa metodologia é o passo a passo do que vocês vão fazer. Primeiro, se organizar como equipe. Depois, selecionar quais os tipos de materiais que vocês vão trabalhar, né? Depois, preparar esses materiais. É importante que também, antes de selecionar esses materiais, vocês façam um trabalho, não está aqui, né? Especificado, mas é separar, né? Caracterizar quais são essas técnicas, estudar as técnicas. Existe um documento que está entregue a vocês, que vocês vão fazer a busca por técnicas, né? E aí vocês vão colocar isso no papel,
na ficha, dizendo qual foi a técnica que vocês estão utilizando, qual material que vocês utilizam nessa técnica, qual o tipo de ferramentas que vocês utilizam nessa técnica. E aí, só depois disso, vocês vão lá fazer a seleção desses materiais, preparar os materiais, experimentar a técnica, e aí, com essa experimentação, desenvolver os protótipos. Depois que fez tudo isso, você fazendo os testes, você vai fazer a avaliação disso. Tem uma ficha de avaliação dessa técnica. Tem uma ficha de avaliação dos protótipos que vocês fizeram. Tudo isso são documentos que vocês precisam preencher para validar suas pesquisas. Olha aqui outro modelo de material que a gente pode utilizar, ó, essas placas, que depois pode ser transformada, por exemplo, em tábua de carne, né, de corte de carne. A gente pode também fazer aqui, ó, suporte para copos. São inúmeras coisas que a gente pode fazer com esse plástico que é reciclado. E aí a gente vai descobrir que tipo de plástico a gente pode reciclar, né? A gente consegue reciclar, vendo as características do material, a característica do produto final que a gente quer fazer. Tudo isso faz parte da documentação que vocês farão durante o processo da metodologia. E aí está aí a questão da metodologia na prática, né? Vocês vão fazer a coleta dos materiais, preparação dos materiais, a experimentação dessas técnicas, o desenvolvimento dos protótipos, fazer os testes, né? A validação desse projeto. Tudo isso precisa estar tirado foto, gravando vídeo, fazer análise de melhoria. Gente, é importante que vocês guardem isso com registros fotográficos, com foto, com vídeo. Façam esse tipo de coisa para vocês terem um registro das atividades que vocês estão desenvolvendo com uma equipe. E aí a gente entrega para vocês alguns documentos auxiliares. A ficha de coleta de materiais, o checklist de preparação que vocês vão produzir, guia de técnica de transformação, que vocês vão produzir esses guias, o plano, né, do protótipo, a ficha de teste e de avaliação que já está pronta, diário de bordo também que já está pronto. Se vocês vão se reunir para definir quem serão as pessoas responsáveis na equipe, vocês têm necessariamente que colocar isso no diário de bordo. Nós fizemos uma reunião e, né, durante essa reunião foi definido que tal pessoa assim fica com tal área. Isso tá no diário, tem que estar no diário de bordo. O relatório de análise de melhorias, vocês vão fazer isso também, produzir esses tipos de documentos. Então, é um ciclo, né? Vocês vão fazer um ciclo aí de planejar, investigar, experimentar, avaliar, melhorar, reutilizar, depois vai planejar de novo, investigar. Isso é um ciclo que vocês vão trabalhar em cima dos produtos que serão feitos a partir da execução da metodologia, do método que vocês estão trabalhando. Olha aí o tanto de produtos que podem ser feitos, né? Através do plástico. Tem porta-joias, tem joias. Tudo isso pode ser feito através de um plástico reciclado. Coloque a cabeça de vocês para pensar além desse tipo de material reciclado simples que a gente já conhece, para algo que dê valor. E aí tem um cronograma do nosso projeto, porque a gente pode achar que é pouco esse tempo, mas não é. Se vocês planejarem direitinho, se organizarem direitinho, é possível nessas 3 semanas entregar um protótipo, entregar algumas técnicas, entregar um relatório das técnicas que vocês fizeram. Tudo isso delimitado aí. Eu estou trazendo aqui uma proposta do tempo que vocês podem fazer, mas isso fica a critério de vocês com a equipe. Pensem, elaborem, trabalhem em conjunto, não trabalhem sozinhos e não deixem para fazer na última semana. Não deixem para fazer na última semana, porque é muito corrido e não vai dar tempo. Agora vocês têm 3 semanas que dá muito bem tempo para vocês correrem atrás disso e fazer uma boa execução dos nossos trabalhos. Então, o que você vai entregar na prática, né? Na hora de uma apresentação lá, vocês vão apresentar lá com os protótipos que vocês fizeram dos produtos, o diário de bordo preenchido, vocês vão entregar fotos e vídeos do processo na hora da apresentação, né? Vocês vão mostrar esses processos, talvez até mesmo fazer o processo junto na apresentação com o pessoal, fazer fichas de testes,
e os relatórios simples ou apresentação que vocês irão fazer lá no nossa apresentação. Então, imagine, se algum desses itens não existir, o projeto não estará completo, vai estar incompleto. Imagina vocês não tirarem os vídeos do processo. Quem vai acreditar que foram vocês que fizeram? Se vocês não entregar as fichas de avaliações, como a gente vai saber que vocês realmente fizeram o processo de análise, o processo correto para a execução do trabalho? Então é importante que tudo isso seja registrado. E aí um exemplo real, né, do que pode ser feito, eu já mostrei, tem um vídeo que eu posso deixar aqui nos cards ou em algum lugar aqui do vídeo, do Manual do Mundo, mostrando lá, interessantíssimo, ele reaproveitando plástico e fazendo nesse processo aí, ó, aquecer, prensar, e aí tem um produto final. Diante desse exemplo prático, a gente pode fazer todo o processo, que é o diário do bordo, o registro de testes, as fotos e vídeos que evidenciam o processo que vocês fizeram. Tudo isso precisa ser registrado. Lembre-se, se você não tiver registros, testes e evidência, o projeto não estará completo. E aí vocês precisam utilizar os documentos, né, que estão disponíveis para vocês aí, para a elaboração desse projeto. Eu estou trazendo esse exemplo real, tem uns outros exemplos aqui, mas algumas ideias que eu posso passar erros que vocês não devem cometer. Primeiro, não registrar o processo, não testar os produtos, não tirar fotos, fazer só bonito e não funcional e inventar resultados. Vocês não podem fazer isso, porque a banca vai saber, eu como professor vou saber. Então, tenha muito cuidado. Façam, tentem, procure o meio de realizar as tarefas e concluir esse projeto. Então, teste sempre, registre tudo, mostre erros, mostre os acertos, mostre as dificuldades que vocês tiveram. Professor, a gente não conseguiu fazer por conta de erro assim, as peças saíram erradas. Mostrem esses erros, isso são resultados. Use fotos, use vídeos, seja honesto e ético, porque isso é um trabalho científico. Pergunte-se sempre, né? Eu registrei tudo? Eu testei o produto? Eu tenho foto e vídeo das etapas? Meu produto funciona realmente? Meus resultados, eles são verdadeiros? A ciência não é só acerto, né? É curiosidade, é teste, erro, é aprendizado e melhora. Vocês são cientistas dessa transformação. E aí o que a banca vai esperar? Os dados organizados, os testes reais, as evidências, uma explicação clara de vocês sobre os processos e uma comparação, né, de resistência, flexibilidade, dureza, usabilidade, que é a comparação dos resultados que vocês têm. Um exemplo real, aqui é usando uma máquina de extrusão. A gente não tem essa máquina, é um pouquinho cara, mas aqui é possibilidades. A gente pegar o PET, cortar o PET, limpar essas garrafas, depois fazer a secagem em um forno, em alguma coisa, que faz a secagem, depois a gente coloca numa máquina de extrusão, essa máquina faz os filamentos, aqui uma ideia do filamento, todo enroladinho, e aí esse filamento a gente pode ou apresentar o filamento, que já é um produto, ou a gente apresentar isso através da máquina da impressão 3D. Isso a gente tem disponível, e aí a gente consegue, com a máquina de impressão 3D, fazer qualquer outro tipo de peça que a gente pode imaginar. Sempre registrar no diário de bordo, uma ficha de testes e as fotos e vídeos. Uma outra ideia também da garrafa PET é usando a extrusão, mas também tem uma outra técnica, que é usando essa máquina aqui, ó, que a gente corta o PET em fitilhos, em pequenas fitas. Essas fitas passam por essa máquina transforma isso em filamento. E aí a gente pega esses filamentos, enrola tudo direitinho e passa ele pela máquina de impressão. Então a gente tem essa técnica e tem a outra técnica, que é da extrusão, que é utilizada para transformar a garrafa PET em um outro tipo de material. Tá bom, pessoal? Fica aí a nossa dica. Qualquer coisa, qualquer dúvida, nos procure e tire dúvidas sobre o nosso projeto, tá bom? Sucesso para vocês!